Crise econômica, escândalo de corrupção na Petrobras, manifestações pró-impeachment pelo país, panelaços. 2015 realmente tem sido um ano complicado para a política e também para a economia do Brasil. O Conexões de hoje vai debater novamente a situação política do país. E para isso, contamos mais uma vez com a presença de dois colaboradores muito importantes para o programa. O professor Francisco Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Muito obrigada, professor Francisco, pela presença. Eu que agradeço o convite e muito obrigado a vocês. E também professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio Borges. Muito obrigada novamente, professor. Obrigado. Vamos debater esses temas todos aí. Bom, para começar, professores, como os senhores avaliam o início desse segundo mandato da presidente Dilma, em meio a tantas manifestações, a crises de corrupção, a também uma crise econômica, e em relação às manifestações que têm ocorrido desde o início do ano em todo o país, os panelaços durante os pronunciamentos, as manifestações pró-impeachment, esse setor que está descontente pode realmente tirar Dilma do poder? Professor Pedro Célio, gostaria que o senhor começasse hoje. Olha, nós estamos vendo uma coisa acontecer com uma rapidez, com uma velocidade que não é comum em situações assim. Normalmente aqueles 100 dias de tolerância passaram muito rápido para a presidente Dilma e para todo o sistema de governo atual. O desgaste do grupo de poder que foi reeleito já estava cantado e anunciado, já mesmo nas eleições. Então, a dificuldade de movimentação do governo diante do Congresso, diante da opinião pública, estava certamente anunciado. Isso foi agravado nos primeiros dias com os anúncios dos primeiros indicadores da economia, já nos primeiros meses da nova gestão da presidente Dilma. E é claro que quando o governo perde a iniciativa no campo econômico, ele também perde a iniciativa em outras áreas importantes para a sua sustentação. Como se trata de um governo de coalizão ampla, né, é provável que numa situação assim, e isso se confirmou, os aliados do governo tentam tirar vantagem. E é isso que vem acontecendo. Nós estamos assistindo a um governo que ainda não definiu a sua capacidade de governar. E com isso gera algumas indefinições numa situação em que os sinais de crise estão se avolumando. Eu acho que este cenário dá para a gente compor um quadro inicial aí para nossas discussões. Ao que me parece, é um governo que tem sofrido consistentes e importantes ataques a partir da sua oposição, daquela chamada composição política integrante do espectro ideológico da direita, PSDB, Movimento Brasil Livre, Movimento Vem Pra Rua, mas que só experimenta esse tipo de ataque de instabilidade porque abandonou desde o primeiro dia do seu mandato a base social que o elegeu. Esse é o paradoxo interessante para nós entendermos a realidade política do Brasil contemporâneo. O problema do governo é menos o de setores oposicionistas que sempre estiveram descontentes e mais o da perda de quem possa defendê-lo quando esses setores, por exemplo, pretendem ir para a rua. E o que acontece? No final das eleições, no ano passado, por volta de setembro e outubro, o governo mobilizou conceitos como luta de classes, aumento de direitos sociais, conquistas trabalhistas que não seriam afastadas nem que a vaca tossisse, como disse a presidente da República. E logo na primeira semana do atual mandato, envia para o Congresso, e torna já com força de lei, as medidas provisórias MP 665 e 664. Que, em suma, subtraem direitos sociais de pescadores vulnerabilizados à época do defeso, viúvas e jovens que ficam pouco tempo no emprego e precisam acessar o chamado direito ao seguro-desemprego. A política de juros continuou mantendo a maior taxa de juros do mundo. A política de relação com o setor privado continuou pró-capital e contra o trabalho. Esse governo não consegue, portanto, ativar as suas históricas bases sociais e aqueles que os elegeram no final do ano passado para se contraporem a uma oposição que, obviamente, como qualquer oposição, quer ganhar mais poder e se manifestar. Em política, não há espaços vazios.
Quando, portanto, a base social governista, CUT, MST, MTST, não se sente motivada a apoiar um governo que exerce uma agenda à direita, a oposição encontra caminho livre para colocar, inclusive, 1 milhão de pessoas na rua. E esse 1 milhão de pessoas na rua, esses panelaços, várias manifestações consecutivas, os movimentos que o senhor mesmo falou, vem para a rua, revoltados online, essa situação, principalmente essa participação dos jovens que estão se dizendo muito descontentes com esse governo e principalmente com a política e o próprio PT, isso pode gerar em algum momento um impeachment? Existe uma base para isso, professor? Do meu ponto de vista, a situação política não indica, né, possibilidade do impeachment. O desgaste do governo é muito grande, é evidente, e a crise de governo que está quase se desenhando como instalada, eu concordo com o professor Francisco, ela se faz notar muito mais pela ausência de apoio, pela ausência de ações ativas dos grupos sociais que são governistas, muito mais pela ausência deles, do que pelas manifestações de protesto. O protesto já era conhecido, a eleição saiu aí praticamente 50% a 50%. Os 50% do contra continuam na ativa. E os 50% a favor sumiram do cenário político. Eles estão envergonhados de terem apoiado o governo. É esse o grande problema do sistema de governo da presidente Dilma. Agora, eu creio que do ponto de vista estratégico, para a oposição interessa muito mais manter a presidente Dilma enfraquecida, sangrá-la durante 4 anos e eliminar toda e qualquer possibilidade de resistência no próximo embate eleitoral, na próxima disputa. Então a oposição está ganhando força, está acumulando legitimidade dentro das regras do atual jogo democrático brasileiro, que nós vivemos uma democracia eleitoral. Então é nessa expectativa de vitória eleitoral na próxima que a oposição está agindo. Não interessa a oposição o impeachment. E para você, professor, é essa a realidade que se configura mesmo? É interessante a gente observar essa questão não apenas pelo aspecto estritamente político-institucional, mas também sob um ponto de vista sociológico. Quando o Collor cai, ele perde uma base social que lhe era peculiar. Um certo tipo de empresariado que entende que ele não será capaz de conduzir as reformas neoliberais porque não se articula bem politicamente. Quando Vargas cai, ele perde a sua base social trabalhista. Sempre que um governo cai, ele tem um problema com a base social, geralmente junto à elite. O atual governo atende muito bem, obrigado, os interesses da elite, portanto, empreiteiras, bancos, etc. Então ele não tem nenhum problema de cair nesse sentido. Ele vai ser chantageado por essa elite e sua oposição parlamentar, mas ela não tem nenhum interesse em derrubá-lo, porque para ela ele governa muito bem. Bom, a gente vai continuar falando sobre crise política e também crise econômica no próximo bloco. Não saia daí. Conexões está de volta. E hoje debatemos a situação política e econômica do país com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Francisco Tavares e Pedro Célio Borges. Bom, a gente falou um pouco de crise política no primeiro bloco e em relação também à questão das crises, dos escândalos de corrupção. A gente tem o maior agora da Petrobras, o ano passado a Operação Lava Jato. São escândalos após escândalos, vultuosas quantias de dinheiro desviadas. Como que isso vai afetar agora a política brasileira, como está afetando a política brasileira e principalmente a credibilidade dos partidos que estão no governo, principalmente o PT, que é quem tem sentido mais essas questões envolvidas com a corrupção. Professor Francisco. Quando a gente pensa na relação entre escândalos ou uma certa deslegitimação ética de um governo e estabilidade política, eu sempre recorro a um estudo recentemente publicado pelo professor Danilo Martuscelli, ele o defendeu lá na Unicamp, que tenta identificar desde a polêmica Vargas versus Lacerda, lá no Brasil dos anos 50, até a contemporaneidade, quando foram as situações em que grandes escândalos de corrupção, quando a pauta ética, moral, portanto, prejudicaram governos. E o interessante é que ele nota que isso se dá quando uma determinada gestão perde o seu principal grupo de apoio.
Quando o Vargas perde os movimentos trabalhistas ligados ao PTB e acena para o PSD, ele se desestabiliza e Lacerda encontra a chance de apresentar a carta da corrupção. Quando o Fernando Collor, como eu já havia dito no outro bloco, se desloca de um certo empresariado que queria desregulamentação em favor de grupos ligados à finança e congêneres, ele nessa transição sofre uma instabilidade junto ao Congresso Nacional e aparece a carta da corrupção. Quando o ex-presidente Lula troca uma base social de movimentos sociais, trabalhadores, por um empresariado e a política de campeões nacionais, ele sofre uma instabilidade profunda e aparece com o mensalão a carta da corrupção. Portanto, na relação entre mercado e Estado, escândalos de corrupção sempre existem, mas eles se tornam relevantes quando um determinado governo não consegue mais articular a sua própria base social e aí os opositores precisam de um argumento e esse argumento se torna a corrupção. Eu não estou dizendo com isso que o problema dos malfeitos na Petrobras não seja gravíssimo, porque nós estamos falando de bilhões de reais, que o problema da estrutural relação corrupta entre Estado e mercado no Brasil não seja gravíssimo. Mas do ponto de vista da reconstrução científica dessa relação, percebe-se que ela é politicamente relevante para desestabilizar governos quando um problema sociológico atinente à estabilidade da sua base aparece. Isso que é o curioso nessa história. E eu acho que junto também a essa perda de base social, há um fator da dinâmica da economia, a conjuntura econômica, né? Eu tenho a impressão que quando a equipe de governo consegue manter a economia sob controle, controlar os principais elementos aí estimuladores da inflação, quando o governo consegue manter a economia ativada, mantendo investimentos, quando consegue manter o valor de compra dos salários, eu acho que o tema da corrupção perde muito impacto. Perde muito impacto. Havendo possibilidade de recuperação da equipe de governo, eu acho que mesmo se for por essa via transversa do ajuste fiscal, havendo isso, o governo vai ter ele recupera um pouco a capacidade de respirar, de dialogar com a sociedade, de recuperar a iniciativa, principalmente perante as chantagens no Congresso Nacional, especialmente as cobranças e as faturas de conta que os seus aliados apresentam, principalmente assim. E isso possibilitaria, nessa hipótese, né, possibilitaria uma recuperação de legitimidade e aí a preparação dos novos embates já nos colocaria num ângulo de observação completamente diferente do que é hoje. Então eu tenho a impressão que esses sinais de evidente desestruturação da capacidade de governo está ligado muito ao problema do desempenho econômico. Bom, em relação ainda a esses escândalos, a forma como haverá punição agora, se houver realmente uma punição, pode mudar alguma coisa o cenário político do Brasil? Pode fazer com que essas questões de corrupção não sejam tão pertinentes, que aconteçam tanto na política brasileira? Pode haver alguma alteração com esses grandes escândalos ou isso deve ser só pontual? Me desculpe, Frank, mas é só para completar, porque faz parte exatamente do raciocínio anterior. Eu tenho a impressão que mesmo a capacidade no grau de eficácia no campo da economia não diminui o problemão que esse governo centralizado pelo PT criou. Porque há um problema de crime ético aí, né, de verdadeiro crime ético, que é contra a história, é contra a possibilidade de que o país, a sociedade brasileira, possa desenhar um futuro mais próximo de algo que está lá nas origens desse bloco de poder e de todo o movimento histórico de transformação da sociedade brasileira que veio aí com o final da ditadura, né? Que fazer com que o povo brasileiro sinta, experimente, goste e defenda um regime democrático, porque a democracia traz melhoria de vida. Porque a democracia melhora a justiça social, ajuda a combater desigualdades. Eu acho que a população brasileira, a sociedade, ela utilizou muitos de seus últimos anos, da última geração, construindo essa ideia. E o governo do PT vem e massacra essa ideia, ajuda a anular. Esse é um crime contra o pensamento progressista no Brasil. É um crime contra a esquerda no Brasil. E essa é uma fatura que o governo do PT tem. Eu acho que isso aí ele vai ter que prestar conta
perante os fóruns de debate do pensamento progressista. Por isso que a minha visão, a minha postura hoje, onde eu posso dizer e debater, é dizer o seguinte: o ciclo do PT como expressão histórica do pensamento progressista esgotou-se. E a tarefa nossa de debates como esse, de outros na academia, nos movimentos políticos, né, é pensar o pós-PT, do ponto de vista de criação de alternativas para os movimentos progressistas. Vale a pena nós ficarmos de olho nos motivos dos movimentos que levam a população brasileira atualmente às ruas. Essa indignação é real e tem um fundo progressista. No entanto, ela está sendo capitalizada pela direita. E isso tem uma culpa, que é o desempenho desse governo aí nesse plano da ética e da discussão da moralidade da política. Professor, você acha que pode haver alguma alteração ou esse cenário de uma corrupção que parece arraigada no Brasil persistir? A verdade é que na cena política brasileira a gente tende a acreditar que esse é um problema peculiar do nosso país. Observamos os índices de transparência internacional, observamos os relatórios globais, e o Brasil sempre é muito mal postado em rankings de transparência e de corrupção. Mas esses índices geralmente são feitos por intelectuais lá do país, como os Estados Unidos da América, onde a Halliburton, do vice-presidente Dick Cheney na época do mandato Bush, compra uma guerra no Iraque. Esses índices são produzidos por intelectuais de países como a Suíça, onde o HSBC está envolvido num dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. A verdade é que Estado capitalista é corrupto. Esse é um dado. Bom, e a gente vai continuar essa discussão a respeito do cenário político brasileiro no último bloco do Conexões. O último bloco do Conexões continua falando sobre a situação política e econômica do país, com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Francisco Tavares e Pedro Célio Borges, que são nossos colaboradores aqui mais assíduos do Conexões. Bom, falamos de corrupção, falamos também de manifestações, agora em relação à economia. O Brasil também vive uma crise econômica, aumento da inflação, a paralisia no crescimento, como o professor destacou também, retirada de direitos trabalhistas, aí uma possibilidade de uma lei que venha aumentar as terceirizações e reduzir ainda mais direitos trabalhistas. Como é que os senhores percebem esse cenário econômico e a interferência desse cenário também no descontentamento, como os senhores mesmo apontaram no primeiro bloco, da população, e o que pode ser feito por esse governo para tentar reverter essa situação? Professor Francisco. O país experimenta uma gravíssima crise econômica e ela tem sido, em grande medida, submetida ao pagamento por parte do ponto mais fraco da sociedade, por parte dos trabalhadores. Ainda em 2008, 2009, eu me lembro que na minha dissertação de mestrado, eu identificava que, para os 5% mais ricos no Brasil, o nosso país é um paraíso fiscal, ou seja, ele é como a Suíça, como as Bahamas, porque praticamente não tributa a renda, tem normas de sigilo muito favoráveis, permite remessa de recursos para o exterior, e isso foi só se agravando nos últimos 12 anos. Então é um país que tira dinheiro dos trabalhadores e envia esse dinheiro via serviço da dívida pública nunca auditada, e provavelmente então não devida, para os grandes banqueiros, os grandes empresários transnacionais, os grandes fundos de pensão. Hoje, mais de 40% do orçamento da União está comprometido com um serviço de dívida pública que diz respeito a grandes milionários credores, frequentemente residentes fora do Brasil. Então, o que é o Estado brasileiro do ponto de vista econômico hoje? É uma máquina que tira dinheiro dos mais pobres e o envia para um serviço de uma dívida pública ilegítima. Dessa maneira, a crise econômica sempre virá. Vamos entender o que é essa crise contemporânea. Primeiramente, inflação. Não é o que nós chamamos de uma inflação de demanda. As pessoas estão comprando muito e os preços sobem. É, ao contrário, uma inflação semeada pelo Estado, a chamada inflação de preços administrados. Um belo dia o governo decidiu privatizar a telefonia, privatizar, como aqui em Goiás agora acontece de novo, a energia elétrica, privatizar a educação. E depois que ele privatiza tudo isso, uma figura do direito administrativo chamada equilíbrio econômico-financeiro do contrato assegura que o concessionário desse serviço sempre tem um aumento. É por isso que a tarifa de luz aumenta, a tarifa de água aumenta, a tarifa de telefone aumenta. Só que a atividade econômica
não cresceu bastante para isso. Então é uma inflação artificial, criada pelo Estado. Com essa inflação, o trabalhador mais pobre cada vez mais tem menos poder de compra e aqueles que receberam os serviços privatizados têm mais dinheiro no bolso. Com a estrutura tributária do país, cada vez mais quem é pobre paga tributos e recebe menos benefícios. O governo Dilma acaba de reduzir benefícios da Previdência Social, benefícios dos pescadores, benefícios do seguro-desemprego. Para onde vai esse dinheiro? Para o credor da dívida pública, que não põe nesse país um centavo na produção de um viaduto, na construção de uma fábrica, na geração de emprego. É só dinheiro mesmo que fica rendendo com títulos da dívida pública. Não é sustentável, então, um governo que tem altíssima taxa de juros para essa dívida pública, cumulada com uma inflação alta falsa, porque de preços administrados para esses grandes concessionários de serviços que foram privatizados, com um desemprego que aumenta e com uma tributação que não chega às grandes fortunas, apesar da Constituição autorizar, que não chega aos mais ricos e que tributa o trabalho. Essa crise econômica, enquanto a nossa estrutura for essa e o governo dessa maneira atuar, sempre virá. Então, o problema econômico não tem muita solução. O Estado hoje não tem dinheiro para gastar, porque municípios, Estado e União gastaram tudo com a dívida pública ou gastaram pagando esses concessionários de serviços privatizados. O trabalhador não tem dinheiro no bolso, porque para ele é uma inflação altíssima por conta de preços administrados. A taxa de juros é impraticável e não é o ajuste fiscal que vai resolver isso, porque ele é como apagar um incêndio com gasolina. O que poderia resolver? Tributação sobre grandes fortunas, auditoria da dívida pública, repactuação dos contratos de preços administrados, que foi tudo o que esse governo, eleito com um programa político de esquerda, prometeu. E hoje, contra os fundamentos da própria macroeconomia ali defendida, o governo atende ao capital e quer apagar a crise, o incêndio da crise com gasolina. O prognóstico não é bom. E sem contar, complementando, sem contar que o governo agora vai correr um risco muito grande, o governo não, o país correr um muito grande, de não dispor mais dos álibis históricos que ele tinha, dos pretextos, as válvulas de escape, que é no plano externo, né? Em primeiro lugar, a opção, desde a época do governo Lula, de criar uma alternativa para as exportações brasileiras e para um incremento de negócios sul-sul. Então isso seria uma alternativa porque poderia se estabelecer um plano de solidariedade interestatal que articulasse as economias desses países. Parece-me que não está bom o cenário aí para o Brasil. E em segundo lugar também, né, o governo contou com os fatores assim que a gente poderia dizer, se não estruturais, pelo menos fortuitos. Em meados do segundo governo Lula apareceu o pré-sal. Eu lembro que a frase do Lula foi emblemática, ele disse, olha, com o dinheiro do pré-sal, o Brasil vai ter uma educação de primeiro mundo. Isso foi quase como um pacto, uma promessa, criou-se uma expectativa. A consequência é que o dinheiro do pré-sal não foi para a educação, na sua essência, e em segundo lugar o pré-sal se viu envolvido e enrolado também, né? Se viu enredado também no tema Petrobras. Então esses problemas aí o governo parece que não vai dispor agora dessa margem de manobra, dessa reserva técnica na economia. Então a saída está sendo, né, um tipo de ajuste fiscal que se anuncia mais uma vez perverso, porque vai afirmar uma tradição que não é benéfica para a sociedade brasileira e principalmente para os trabalhadores, que é fazer os tais ajustes fiscal, pelo menos no seu primeiro lote de anúncios, né, nas costas dos trabalhadores. Então, nesse instante já se debate agora uma sobre-remuneração do FGTS e agora também aumentar a taxação aí para ver se valoriza um pouco mais alguns desses fundos de pensão, né? Tudo isso denunciando que esta área que é do trabalhador, é dinheiro do trabalhador, né? Essas áreas aí, elas terão que ser movidas para outras finalidades. É um problemão danado. Sem solução? Não, eu acho que solução existe, porque na verdade a política ela é feita do imponderável, principalmente do imprevisível também. E a sociedade brasileira tem dinâmicas próprias. Eu acho que esse país, ele continua funcionando independentemente de governo. A sociedade brasileira, a economia brasileira funciona independentemente de governo. As matrizes de riqueza que o país tem, seja nisso que gera commodities, né, ainda que mantenha esse modelo
exportador, né? Uma recomposição da capacidade de investimento em alguns setores que podem melhorar a infraestrutura, isso tudo pode ser reativado de alguma maneira. A questão nesse momento, não sabemos como, é claro, e eu acho que nem o governo sabe, e nem os empresários dessas áreas sabem também, por enquanto, como, mas também o capital não fica parado muito tempo. O capital sobrevive se fizer investir. Ele cavuca novas áreas, ele tem uma criatividade enorme. Ele não vai ficar também parado diante de um governo inerte, de forma alguma. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito a presença do professor Francisco, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer e estou sempre à disposição para debater aqui. Sempre muito bom. Bom, também muito obrigada pela presença novamente aqui no Conexões, professor Pedro Célio. Da mesma forma, eu sempre fico muito satisfeito de vir debater aqui porque a gente encontra um ambiente muito inteligente, muito receptivo por parte de você mesmo, de todos os funcionários aqui da TV UFG, e eu acho que a nossa obrigação é incrementar mais ainda esses debates. Muito obrigada, professores. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Participe do programa pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br, pelo perfil do Facebook www.facebook.com/programa Conexões ou pela página do Twitter, twitter.com/tvufg_conexões. E você pode assistir novamente este programa no sábado às 5h30 da tarde e no domingo às 4h30 da tarde. E acompanhe mais um debate inédito do Conexões na próxima terça-feira, às 6h15 da noite. Na TV UFG, canal 14 no sinal aberto, 21 na NET Goiânia e também no www.tvufg.org.br. E você também pode assistir a todos os debates que já foram produzidos pelo programa no blog do Conexões. Uma boa semana para você!